Olá, queridos alunos do quinto ano. Olha eu aqui mais uma vez para a nossa terceira videoaula de arte dessa semana, do dia 26 de maio. E para vocês do quinto ano a semana do dia 1º de junho. Então, olha só, vamos prestar muita atenção para agora conhecermos as influências da África nas artes visuais brasileiras, ok? Então, vamos lá. E olha só, turminha, para começar, nós não vamos deixar de passar pela página 11 da nossa apostila, ok? Lá na página 11 vocês vão encontrar esses instrumentos aqui, que são instrumentos musicais que vieram, né, da África. Na verdade, são criações brasileiras, mas com muita influência africana, tá bem? Esses instrumentos são alguns instrumentos que compõem a sonorização de um samba. Olha só que bacana, ok? Então é o seguinte, eu também deixei lá para vocês, na etapa número 1, tá, do roteiro de estudos, tem um link ali. Quando você clicar neste link, vai abrir uma tela e vai ter alguns instrumentos, além desses aqui, que também pertencem a uma sonorização de samba. Bom, você vai poder aí conhecer o som mesmo de cada instrumento. Clique em cada instrumento e observe, escute com atenção qual é o som de cada instrumento. Combinado? Isso então está na etapa número 1 do nosso roteiro de estudos. Por isso que é muito importante vocês lerem o roteiro de estudos. Ok? Muito bem. Nessa mesma página 11, olha lá, tem ali a seção Vamos Brincar. Essa seção está ali no livro de arte, mas eu não vou pedir como uma atividade obrigatória, vamos dizer assim. Por quê? Porque é uma atividade que requer alguns materiais que, quem sabe, né, alguns alunos não conseguem ter nesse momento de distanciamento, tá? Por quê? Olha lá na seção, vamos ler aqui juntos. Nesta atividade, você e sua turma vão improvisar um instrumento muito usado em rodas de samba, o surdo. Para isso, reúnam baldes grandes ou galões de água vazios, de 20 litros. Chegou o grande momento de tocar o surdo que acabamos de produzir, acompanhando o samba que selecionaram. Em vez de baquetas, usem as mãos para tocar. E então, foi fácil tocar um ritmo de samba? Muito bem, então é uma atividade que, né, requer espaço, requer alguns materiais específicos que nem todos aqui de repente conseguem. Mas eu deixo aí como uma sugestão. Quem tiver essa oportunidade, né, escute o samba lá que você escolheu da nossa aula passada e tente reproduzir o ritmo desse samba tocando aí com a sua própria mão um balde ou um galão de água de 20 litros vazio. Então, muito importante, não é obrigatório a realização dessa atividade da página 11, mais importante para vocês. Quem conseguir, ótimo. Quem não, não tem importância. E não deixe então de clicar neste link aí da etapa número 1, que é o link que leva vocês lá para o conhecimento do som e também dos instrumentos, dos principais instrumentos que pertencem aí ao samba. Combinado, turminha? Então, ficamos aqui sobre as manifestações musicais, né? Que são
influenciadas pela cultura africana. E agora, como eu falei, vamos para as manifestações visuais. Vamos lá? Para a etapa número 2 do nosso roteiro. Muito bem. Olha só que maravilha. Nós temos aqui do meu lado duas fotos de duas obras de arte muito inusitadas e importantes. Sabe por quê? Essas obras de arte elas foram confeccionadas com elementos da natureza, certo? Elementos que foram retirados da natureza morta. Como assim natureza morta? Bom, aquela folha que caiu da árvore, aquele galho que caiu da árvore, né? Aquela folha de bananeira que secou e caiu, tá certo? Então, todos os elementos da natureza que não estão mais vivos, né? Ou seja, eles já por conta do tempo, né, do clima, acabaram secando, caindo da sua árvore ou da flor, né? Nós chamamos de natureza morta. Até mesmo as frutas que nós compramos no mercado, né? Ou as verduras que nós compramos no mercado, nós chamamos de natureza morta. Sabia disso? Elas já estão em estado de decomposição e por muitas vezes foram motivos para pinturas e esculturas de grandes artistas. E olha aí, nós temos um grande artista brasileiro que já faleceu, o mestre Didi. Ele é um grande artista que coloca em suas obras a influência da arte africana, da cultura africana, certo? E olha só que interessante estas duas obras aí. Vocês estão percebendo que tem dois códigos ali, né? QR Code. Eu já traduzi eles para vocês e está ali no link da etapa número 2. Clique lá no link da etapa número 2, vocês vão abrir essa obra aí que está aqui. Esta obra, a mais comprida, né? Que se chama ali Árvore, Árvore do Rei da Terra. Isso mesmo, Árvore do Rei da Terra. Vocês vão clicar nesse link que eu falei da etapa número 2, vai abrir essa obra com uma lupa e você vai conseguir observar bem de perto as características, as cores, tá? Todas as partes dessa obra. Tá legal? Então esses dois QR Codes aí em relação a esse link que eu coloquei para vocês ali na etapa número 2. Está bem? E na mesma etapa número 2, eu coloco um outro link que também é do positivo, que apresenta a vocês quem é o mestre Didi, quem é este artista tão importante, tá? Então vai ter uma fotinho dele ali e também outras obras para vocês conhecerem. Não deixem então de acessarem esse link da etapa número 2, o último link ali. Combinado? E aí vocês vão conhecer com mais calma o artista mestre Didi e as suas obras. E veja bem, são esculturas. Por que são esculturas? Porque são objetos tridimensionais, tem volume. Nós conseguimos pegar, igual eu pego o meu celular, eu consigo pegar o meu celular porque ele tem volume, ele tem altura, tem largura, tem profundidade, certo? Como uma escultura. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso grande desafio dessa semana é a confecção de uma escultura utilizando aí a natureza morta, como eu falei para vocês. Galhos, folhas secas ou aquilo que você conseguir, né, na sua casa, tá bom? Pode ser também outros elementos, como já vamos conversar daqui a pouco, que não são natureza morta. Combinado? Então preste muita atenção nessas obras, acesse o link da etapa número 2 para que você possa criar a sua escultura. E olha, todo mundo
né, tem uma mania de olhar para as obras de arte e pensar, nossa, isso está parecendo com o quê? Isso parece com o quê? Às vezes, como eu já disse, uma obra de arte não precisa parecer com nada, né? Ela é uma obra de arte que representa algo para o artista e pode representar uma outra coisa para quem vê, certo? Mas nesse caso, o mestre Didi dá uma dica ali para nós. Olha o nome dessas duas obras. A primeira se chama Espírito da Árvore e a segunda se chama Árvore do Rei da Terra. O mestre Didi, ele era muito ligado também à mitologia africana, tá? Aos deuses da cultura africana, tá bom? Não tem a mitologia grega, os deuses gregos, ou a mitologia romana, os deuses romanos? Na África também temos muita mitologia, e é riquíssima, né, em elementos que trazem aí influências para o nosso país e para as nossas religiões aqui no Brasil, tá bem? E falando sobre isso, o mestre Didi, ele então era um grande contemplador da natureza, acreditava nas árvores, acreditava na natureza, e ele faz uma homenagem às árvores aí, com essas esculturas. Olha, ó, e se vocês olharem bem de pertinho, usando o link lá que eu passei para vocês lá na etapa número 2 com a lupa, vocês vão observar que ele utiliza até conchas para decorar essas esculturas aí. Combinado? Então, vamos para o nosso desafio. Olha lá, esse é o mestre Ide, tá certo? O artista quando criança. Vocês vão encontrar ali na página 13. Então, na página 13, na seção O Artista Quando Criança. Vamos ler juntos aqui. Olha o nome do mestre Didi. Dioscórides M. dos Santos. Talvez por isso que ele tenha esse apelido, né? Esse seu codinome aí, mestre Didi. Nasceu em Salvador, na Bahia. Ele começou a produzir suas esculturas aos 8 anos de idade, inspirado por sua religião, de matriz africana, como eu disse a vocês. Ele gostava de trabalhar com materiais encontrados na natureza, como búzios, que são conchas, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira. Tá? Nervuras aí seria como se a gente estivesse tirando um pedacinho de um caule ou de um galho de uma planta, de um, no caso aqui de uma folha de palmeira, tá bom? Como ilustra bem ali naquele desenho, olha lá, ele montando a sua escultura. E olha só, vamos brincar? Inspire-se na obra do mestre Didi para criar uma escultura. Faça aqui o esboço da sua escultura. Então, na página 13, você vai desenhar uma escultura. Pense aí que escultura você gostaria de fazer utilizando elementos da natureza. E eu peço sempre para utilizar elementos da natureza morta. Assim a gente não precisa tirar a folha da bananeira, né? Não precisa tirar a folha da palmeira, não precisa arrancar a folha de uma árvore. Tá certo? Então, pense com calma como que você pode, então, criar uma escultura utilizando elementos da natureza. Ah, professor, eu quero tentar, como mestre Didi, representar uma árvore. Ótimo. O que você vai precisar para utilizar? Ah, eu posso utilizar, de repente, um canudo, aqueles canudos de papel, né, que servem para enrolar o papel higiênico ou papel toalha da cozinha, né? Então aquele rolinho de papelão, eu posso utilizar, além disso, vou utilizar galhos secos, folhas secas e vou criar uma escultura representando uma árvore. Então desenhe aí na página 13 a sua árvore, a sua escultura de árvore, planeje quais os elementos que você precisa, escreva. Preciso de 5 galhos, preciso de um canudo de papelão,
preciso de um pouquinho de areia para deixar de pé esse canudo, vou colocar dentro. Use a sua criatividade. Explore o ambiente que você está. Tudo bem? Vocês vão ter uma semana para realizar essa atividade. Professor, eu não consigo nenhum material que venha da natureza morta. Posso utilizar sucata, reutilizar embalagens de produtos que eu acabei usando aqui em casa e sobrou as embalagens? Claro que pode, tá bom? Então, o importante é você ser criativo. Utilize aí as embalagens que você tem em casa, que você consiga realizar uma obra de arte. Tudo bem? No caso aqui, uma escultura. Combinado? E olha só, na página 14, vamos lá. Na página 14, o livro de arte, a apostila, traz aí uma dica para vocês. De utilizar folha de jornal ou folha de revista, no jornal que você ia jogar fora, a revista que você ia jogar fora. Você pode pegar essa folha e fazer canudinhos de papel, enrolando, olha lá, como está na imagem número 1 da página 14. Você pega então um lápis, né, ou uma caneta, e você coloca aqui no seu papel, enrola como um guia e você vai enrolando, criando um canudo. Opa. Criando esse canudinho, tá vendo? De folha. Enrola, 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 enrola. Vou enrolar aqui para vocês. Opa. Você vai enrolando e vai puxando a caneta ou o lápis para ficar lá dentro da folha, né? Então você, consequentemente, vai criando um canudo de papel. Então, criei um canudo de papel. E para segurar esse canudo de papel, eu passo uma fita ou cola aqui na ponta e criei esse canudo de papel. Olha só, esse canudo que eu fiz com uma folha de sulfite aqui, um rascunho, tá? Com este canudo de papel, eu consigo criar muitas esculturas, né? Eu posso colar um no outro, eu posso usar outros elementos para encaixar este canudo de papel e criar uma árvore, né? Eu posso dobrar, tá certo? Criar um galho, então eu posso ir moldando esse meu canudo usando a minha criatividade. O grande, o grande lance é você onde fixar este canudo, né? Então use a criatividade. Se você tiver facilidade de repente tem um pouquinho de areia, um pouquinho de terra, coloca numa caixinha, você consegue fixar. Então use aí os elementos que você tenha em casa. Ou até mesmo você pode pegar um pedacinho de papelão, colocar aqui embaixo e ir passando fita e grudando nessa base de papelão. E aí você vai construindo a sua escultura. Quando você acabar de fazer essa primeira parte, você pode pintar. Então, estou fazendo uma árvore, então vou pintar de marrom e as pontas de verde. Tá? Use a criatividade, a sua manipulação e faça a sua escultura. Combinado? Muito bem, gente. Então, esse conteúdo vocês vão encontrar lá na página 13 e na página 14. Esse é o desafio dessa semana. Então, finalizando aqui a nossa terceira videoaula, eu convido vocês a participarem de uma live. Vamos nos encontrar ao vivo para vocês tirarem dúvidas, matarmos um pouquinho a saudade, tá bom? O quinto ano B vai encontrar com o professor dia 27 de maio, às 15 horas. E o quinto ano A vai encontrar comigo, ao vivo,
na Live Art, dia, eu marquei aqui para vocês, dia 1º de junho, às 9 horas da manhã. Combinado? Então, quinto B, às 15 horas, no dia 27 de maio, e quinto A, dia 1º de junho, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Combinado? Então, com certeza vocês já devem ter visto essa live, esta videoaula, me desculpa, para acessar a live, mas eu deixo aqui um recado muito importante, tá bom? E onde que vai estar o link? No roteiro de estudos. Lá no roteiro de estudos tem o link do nosso encontro pelo aplicativo Zoom, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um beijo, um abraço e um pão de queijo. Tchau!